Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia. Hoje dia 5/6/2025. Final zero chegou e ainda chegou com uma notícia muito boa, né? Porque acumulou ontem, eu acabei esquecendo de abrir aqui, olha, vamos abrir aqui, ficou bem dentro. Mas vamos abrir. Tanto faz você clicar aqui como aqui em cima em sorteios, tá? Então acumulou, olha que estimativa de prêmio boa, hein? 8.500.000 reais para quem fizer a faixa dos 15 pontos. Tá? É fácil? Não, não é. É difícil? Não é impossível, né? Então a gente tem que buscar aí todas as formas da gente fazer os 15 pontos. E para 14 pontos, como ficou ali, né, próximo aos 200 ganhadores, pagou um prêmio muito bom, R$ 2.040,01 para cada um dos 195 ganhadores dessa faixa de premiação. Bom, deixa eu começar o vídeo, né, explicando para vocês que a resolução você pode mudar no próprio player, na engrenagem de configuração do seu vídeo. Então, se eu estiver falando muito rápido, você diminui. Se você acha que você deve acelerar para encontrar alguma informação específica, acelere. A qualidade, se não estiver nítida, muda a resolução, tá? E todas as informações, vocês têm que torcer para mim colocar o máximo de informação que eu conseguir dentro de um vídeo de 20 a 30 minutos, tá? Então, muito provavelmente, eu corro mesmo com as informações para você poder filtrar. Então, vocês têm recursos depois para poder diminuir a velocidade do vídeo ou para você chegar no ponto onde você quer, tá? Nem tudo eu vou acertar, não tenho a pretensão de acertar. O meu papel aqui é demonstrar as ferramentas para vocês, os dados que as ferramentas apresentam, né? Comparar com o sorteio e a gente torcer para que aqueles eventos ocorram novamente. Então, não faço nenhuma leitura mágica, a única leitura que eu faço é sobre os eventos que aconteceu, que as ferramentas que eu criei mostram para mim na tela, beleza? Você pode fazer uma outra leitura, você pode discordar, você deve discordar também em alguns pontos, tá? Você tem que ter a sua visão de apostador, de estrategista, beleza? E eu vou estar torcendo, é claro, né, para sempre estar acertando o que eu falo, os meus pitacos, as minhas sugestões aqui. Mas não sou dono da verdade, então você vê o que mais faz sentido para você. O que você concorda, você separa a informação e depois simplesmente você aplica no seu jogo. Esse é o grande segredo. Eu vou estar torcendo aqui. Então sempre quando você entrar em algum vídeo que você me vê falando aqui, já deixa o seu like se você gostou. Se você não gostou, deixa o dislike e informa lá no campo de comentários por que você não gostou. Beleza? E continuamos amigos do mesmo jeito. Tá aqui então. Eu já vou aproveitar que eu já estou nessa tela aqui, eu vou abrir a ferramenta Escolher Colunas para vermos aí se tivemos alguma premiação boa naquela matriz que eu construí de 3 jogos apenas. Bom, a matriz de 14 pontos eu já estou vendo aqui que praticamente ela não premiou com 15 pontos no último concurso, mas tivemos aí 4 premiações de 14 pontos em apenas 56 grupos de 20 dezenas. Agora sim eu vou desmarcar, olha, sempre que vocês fizerem isso daqui, desmarque isso daqui se você quiser só conferir outras matrizes. Eu vou conferir outras matrizes aqui. Aqui a gente está, né, no grupo de matrizes de 20 dezenas. É exatamente essa matriz aqui, olha, essa matriz aqui que carrega com a ferramenta, onde eu estou mostrando com o mouse onde está azul. Tá? A matriz que eu quero analisar é essa daqui, foi uma matriz bem pequena que eu construí e deu 12 pontos ontem de novo, tá? 11, 12 pontos com apenas 3 jogos e você só precisa acertar 3 números de um total de 18 números. Então vai do 01 até o 18 aqui, a gente precisa escolher 3 desses números aqui para poder eliminar e transformar esses 3 conjuntos de 18 dezenas em 3 conjuntos de 15 dezenas, simples assim. Então, se eu tivesse acertado 5, 6 e 12, ou 5, 12, 14, ou 12, 14 e 18, ou 14, 15 e 18, qualquer uma dessas opções aqui, que são 20 opções, eu teria feito os 12 pontos. Hoje eu não vou mostrar, porque hoje a gente já tem, então, né, o final zero aí, então eu espero deixar o vídeo bem cedo para vocês aí, para vocês poderem, né, montar um belo jogo. Beleza? Tá aqui então, dezenas na tela 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22 e 23. Terminação
23, então não terminou nem com a 24, nem com a 25, que é o que a gente espera em aproximadamente 85% dos concursos. Caiu aqui naquela faixa de 14%, né, que não vem nem a 24 nem a 25, que são duas dezenas pilares. As outras duas dezenas pilares são as dezenas 01, 02, responsável por essa primeira bola, primeira posição aqui. Então veio a 01, veio a 02 na segunda posição, né? Não importa para nós, o importante é essa primeira bola aqui. Ou iniciar com a 01 ou iniciar com a 02. E a última bola, a última posição, ou finalizar com a 24 ou finalizar com a 25. Beleza? Duas das quatro dezenas pilares está dentro do ponto de equilíbrio que eu sempre falo para vocês, né? Sempre coloquem de 2 a 3 dezenas dessas quatro que eu informei. Duas bolinhas vermelhas para concurso anterior, então saiu menos dezenas do que a gente estava esperando. O padrão é sempre ver de 8 a 11 dezenas, veio 7, então 7 não está dentro desses limites, a bolinha fica em vermelho aqui, indicando para você foi uma zebra. E o gabarito de linhas também saiu vermelho, aqui uma bolinha vermelha para o C, que é colunas, né? Na verdade eu falei linhas, mas não é linhas não, é gabarito de colunas. O gabarito de linhas saiu verdinho aqui, então bolinha verde para o gabarito de linhas. Para você poder entender melhor os gabaritos, eu vou deixar um vídeo linkadinho aqui, ou no final do vídeo pode aparecer aí também para vocês. Beleza? Hoje a gente tem um momento muito especial do ciclo das dezenas, porque não se fecha o ciclo com um concurso apenas, e a gente já tem um concurso, então a gente já pode se guiar pelo ciclo das dezenas hoje. Essa é a primeira tela, então se você não parou, não deu um pause, não deixou um like, deixa o like aí por favor, e deixa um comentário também no final do vídeo. Esse conjuntão de 10 dezenas aqui é o conjunto das dezenas mais fortes, é o grupo A, as dezenas que são mais sorteadas nos 10 últimos concursos. Então a 13 está sendo a melhor dezena, seguida da 7, da 9, da 11 e assim por diante. Desse conjuntão, você pode escolher de 5 a 8 dezenas ou se guiar pela tendência. Tendência está falando aqui que pode vir 3 dos 10 números, pode vir 5 dos 10 números ou pode vir 7 dos 10 números. Então, você escolhe aí o que você achar melhor, o que bate aí com os seus números favoritos. 3 está em vermelho, indicando que pode sair, mas pode demorar muito tempo também, é um evento demorado. Esse conjunto de 7 dezenas é o grupo B das intermediárias, você vai escolher de 3 a 4, e o conjunto das piores dezenas, que é o grupo C, você vai escolher de 3 a 6 dezenas, então a 24 é a pior dezena nos 10 últimos concursos. Aqui, 3 conjuntos de 17, 18 e 19, dá um pause no vídeo para você copiar e colar, ou simplesmente entre em gerasorte.com.br, porque lá você consegue copiar, vou deixar pronto tanto esses 3 conjuntos, como os jogos prontos aqui, que são palpites. São palpites gerados pela ferramenta que você tem lá na sua área de assinantes. 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com condições mais específicas, sendo 9 baseadas no último concurso, com 4 de Fibonacci, de 7 a 8 ímpares e exatamente 10 números na moldura. Se acontecer essas 4 coisas ao mesmo tempo, é bem possível que tenha uma boa estrutura de premiação aqui nesses 20 jogos. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Então aqui que a gente vê o comportamento das dezenas, se tem máscara, se não tem. Bom, eu já consigo ver que não tivemos máscara, mas uma coisa que me chama a atenção foi o que eu falei ontem. Lembra que eu falei da dezena 25, da dezena 7, da dezena 13? Falei que poderia falhar 2 dessas 3 dezenas? Tá aí então, falhou a dezena 07, falhou a dezena 25. Quem se lembra disso daqui? Coloca aqui nos comentários, então, para as outras pessoas que estão chegando, né, aprender a fazer também esse tipo de análise. Dezena 06, então, continua presa. Dezena 7, que era presa, já não é mais. Dezena 09 se tornou presa a partir de hoje, porque alcançou 4 concursos. Dezena 13 continua presa. Dezena 14 continua presa. E dezena 25, que era presa, já não é mais. A gente tinha um retorno após a falha aqui para a dezena 17, mas ela não retornou. Então a gente espera que agora o retorno após a falha seja aplicado para a dezena 07 e para a dezena 25. Tá? Dezenas candidatas a se tornarem presas. Dezena 11, que já tem 3 concursos, então pode se tornar presa no concurso de hoje à noite. Só ela, então, que pode se tornar presa. E a dezena 06 pode continuar presa, a dezena 09 pode continuar presa, a dezena 13 e 14 é a mesma coisa,
e dezena 25, então, seria o retorno após a falha. Aqui a gente não viu nada de muito anormal, somente aqui esses dois buraquinhos aqui, esse salto da 16 para 21, não é, acho que, motivo para ter tirado muita gente do jogo. Pode ser isso daqui, ó, de 16 até o 21 e depois terminada a dezena 23. Pode ter sido isso daqui, tá? Mas, né, vai saber, né? Vai saber como que as pessoas apostaram. Tá aqui, então, padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, o ciclo das dezenas. Então, chegamos, então, num ponto ideal para se apostar no ciclo. Então, vamos entender, primeiramente, o que é o ciclo das dezenas. O ciclo começou lá no concurso 1, quando tivemos o primeiro sorteio da Loto Fácil. Então, essas 25 casinhas estavam todas vazias, sem números, todas com estrelinha, todas com asterisco. Então, quando tivemos o primeiro concurso, vamos imaginar que aqui, olha, tenha sido o primeiro concurso, o concurso 1. Então, eu peguei as 15 dezenas do concurso 1 e vim aqui, coloquei cada dezena na sua casinha, tá? Completou? Não, não é possível completar porque são 15 dezenas e 25 casinhas. Logo, fica 10 dezenas de fora. Exatamente o mesmo modelo que está hoje. Então, a gente tem um concurso dentro do ciclo, tá? Ciclo de número 722, tá? Em condição aberta. Iniciou no concurso 3.409. Então, eu vim aqui, peguei as 15 dezenas e coloquei cada dezena na sua casinha. Então, perceba que matematicamente é impossível completar esse quadro aqui com um concurso. Já com 2 concursos, é totalmente possível saírem todas as dezenas que estão estrelinhas aqui, que são essas dezenas. A3, A7, A8, 15, 17, 18, 19, 20, 24 e 25. Então, é possível sim que saia todas essas 10 dezenas aqui. Porém, se a gente olhar agora nesta tabela estatística aqui, ele mostra, né, todos os eventos dos concursos e o fechamento de ciclo para 2 concursos está zerado, tá? Nunca aconteceu. Então, a frequência, que é a contagem desse evento, nunca aconteceu, tá? Então, é uma coisa que a gente não pode ficar esperando que vá acontecer aí no próximo concurso. A gente tem que tentar montar jogos mais prováveis de acontecer. Então, o mais provável que essa tabela está indicando aqui é que tenha um fechamento de ciclo, né, com 4 concursos. Embora 2 aqui esteja sinalizado, porque é um evento inédito que nunca aconteceu, 721 ciclos de atraso, tá? O que vem depois dele, que está sinalizado, é 4 concursos. Então, significa que a gente tem que analisar essas 10 dezenas. Para isso, então, eu vou copiar aqui essas 10 dezenas, tá? E vou vir aqui em qualquer área do GeraSort aqui, onde eu consigo ver estatística aqui, eu vou abrir numa nova guia. Deixa eu carregar. Então, carregou o balanço estatístico. Então, eu vou, tá vendo essa caixinha de opções aqui? Eu vou abrir e vou selecionar essa segunda opção, estatística personalizada. Bom, eu copiei as 10 dezenas lá, né? Então, eu vou colar essas 10 dezenas aqui, ó. Beleza? Colei as 10 dezenas que faltam para fechar o ciclo e vou clicar aqui em gerar. Então, ele assumiu as 10 dezenas que eu coloquei aqui nesse campo, né? Deixou tudo em vermelhinho aqui e preencheu esse quadro aqui para mim. Deixa eu tomar um golinho de café que acho que até esfriou já. Muito bem. Vamos voltar para a tela dos ciclos, então. Então, lembra que eu falei, então, tá faltando essas 10 dezenas aqui para completar esse quadro aqui. Matematicamente, é possível que saia essas 10 dezenas, tá? É totalmente possível. Estatisticamente, a tabela mostra que nunca aconteceu isso daqui. Agora, quando a gente analisa somente as 10 dezenas, então vamos voltar para outra tela aqui. Essas 10 dezenas não é só possível saírem, como já aconteceu de sair em 3 concursos diferentes. E a última vez foi no concurso 1247, há 2.162 concursos atrás. Então, isso daqui está maior que a média, tá? E é o maior atraso registrado. Pode acontecer isso daqui? Pode acontecer. Está bem favorável. Então, para quem acredita num ciclo de fechamento aí com 2 concursos, essa talvez seja a hora, tá? Essa talvez seja a hora. Eu não apostaria. Eu vou para outras opções aqui. Então, eu vou analisar aqui a coluna de frequência e vou procurar qual que é o maior número dessa coluna. Então, o maior número dessa coluna é esse daqui, ó, 10.088, que refere-se
as 6 dezenas. Ou seja, destas 10 dezenas aqui, né, o que está indicando aqui para mim é que vem as 6 dezenas, porque é o que mais aconteceu, está em amarelo, tá? O atraso está maior que a média, então isso daqui está bem provável de acontecer. Então, eu sempre utilizo essa técnica quando a gente tem um concurso dentro do ciclo. Eu vou escolher o que mais acontece e a segunda coisa que eu vou escolher é o que está em tendência em amarelo. Então, mesmo se o 6 aqui, essa linha do 6, não estivesse em amarelo, eu iria escolher porque é o maior número, e depois eu iria escolher uma linha amarela que esteja com um número alto. E cai aqui, olha, exatamente no 7, que é a segunda melhor ocorrência. Depois a terceira melhor ocorrência é 5, com 786, né, o terceiro maior número dessa coluna aqui. Então, para mim ser, né, bem seguro, eu poderia escolher de 5 a 7 dessas 10 dezenas aqui e começar a montar meus jogos. Então, um jogo eu montaria com 6 dezenas, outro jogo eu montaria com 7, outro jogo eu montaria com 5, né? Eu iria focar mais aqui nas coisas que acontecem. Então, colocaria, por exemplo, 6, se eu fosse jogar 10 jogos, 6 dos 10 jogos eu apostaria, né, com 6 dos 10 números aqui. Os dois outros jogos restantes eu faria com 6 e os outros 2 com 7, beleza? Seria essa mais ou menos a divisão que eu faria. Então tá aqui. Por isso que eu chamo esse momento de um momento mágico, é o melhor momento da gente utilizar o ciclo das dezenas. É quando a gente tem um concurso e tá faltando 10 dezenas aqui. Então a gente coloca essas 10 dezenas na estatística personalizada para a gente ter esse quadro estatístico aqui para a gente poder se guiar. A minha escolha seria isso daqui, de 6 a 7, tá? Vocês façam as suas escolhas aí, né, individuais, beleza? Tá aqui então o ciclo das dezenas. Números primos, essa região do volante, tendências para vir 2, 3, 4 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para vir 8 dezenas. Números ímpares, tendências para vir 6, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para vir 10 e 12 dezenas. Números de Fibonacci, tendências para vir 4 dezenas. Olha só, está indo para quase 4 vezes mais atrasada do que o normal. Números na progressão, tendências para vir 4 e 8 dezenas. Ciclo dos primos, 4 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, 4 dezenas também para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, dezena 17 para fechar esse ciclo. Tá vendo que os ciclos individuais agora são ciclos que não têm as 25 dezenas. Por exemplo, esse ciclo dos ímpares aqui é somente a contagem de todos os números ímpares, beleza? Faltando a dezena 17, então, para fechar esse ciclo. Ciclo da moldura, 5 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo de Fibonacci, faltando a dezena 8 para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão, fechou, então perdemos a referência. Bom, mais uma vez eu quero alertar então vocês que hoje é final zero, acumulado, então pega um tempinho aí, chama todo mundo. Infelizmente, para o meu grupo X2020, nós já fechamos os jogos, o estrategista já me mandou ontem à noite, inclusive eu já registrei antes de começar a gravar o vídeo, né? Gosto de registrar os jogos muito cedo, porque os loterias online da Caixa, ele é complicado nessas ocasiões aí, então eu gosto de fazer as coisas muito bem antes aí e deixar todo o material disponível para os meus integrantes lá, para eles já terem acesso bem cedo. Beleza? Se você quiser participar um dia, me chama no privado e vou te explicar como que funciona o Grupo X2020. A gente só aposta em finais zeros e acumulados. Legal? Eu vou ficando por aqui. Façam um bom jogo, tenham uma excelente quinta-feira e a gente se vê, se Deus quiser, no próximo vídeo.